bom dia a todos. Estamos aqui na Paneteria Vita Pão, aqui na Vila Pisa, né? Hoje o programa Café com Pastor, excepcionalmente hoje está aos meus comandos, Pastor Arcanjo, que hoje o Pastor Edmar, por motivos maiores, não pôde estar presente, mas como nós somos uma equipe, nós vamos dar continuidade e terei a honra e o árduo trabalho de entrevistar um ilustre pastor, amigo de longa data aqui na nossa cidade, que inclusive é um excelente parlamentar aqui, Pastor Nilton Santos, que irá conversar conosco, tomar um café aqui e conversar, falar um pouquinho da sua história, sua trajetória, a sua atividade como pastor e, obviamente, né, quem não conhece o Arcanjo, vamos falar um pouquinho de política também, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Meu pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma honra em tê-lo aqui no nosso podcast Café com Pastor. Nosso muito obrigado. Eu aqui agradeço, Anderson, desejo um bom dia a todos que estão nos acompanhando e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Pastor Nilton, gostaria que o senhor desse uma resumida, presumo eu que seja longa a sua trajetória, né? Embora o senhor jovem ainda, né? Mas conte um pouquinho da sua trajetória, como que o senhor conheceu a Cristo, o senhor já nasceu em berço cristão, como que é, Pastor Nilton? Não, eu conheci Jesus através de uma evangelista que era vizinha da minha casa. A minha mãe, ela já frequentava os cultos, as reuniões de algumas igrejas evangélicas, mas eu nunca tive interesse. Jovem, não é? Tinha tudo para dar errado na vida, porque da mesma forma que é complicado no dia de hoje, em tempos antigos também era. É claro que numa esfera menor, mas também passei por muitas lutas, dificuldades, rebeldia. E um dia eu fui tomar um café na casa da vizinha, ela me chamou, junto com o filho dela, que era da mesma idade e tal, e ela me convidou para ir, e como convidou o filho dela também. E eu falei que eu ia, e eu fui nessa reunião de jovens que teve. Eu tinha 19 anos de idade, e o filho dela não foi, que era o meu amigo. Vê como que é as coisas, né? A mãe convidou o filho e o amigo do filho. O amigo do filho foi, ficou, o filho dela não foi, acho que não foi até hoje. Espero que tenha ido, né? Mas isso com 19 anos. E me envolvi com o grupo jovem da igreja e fui tomando gosto pelas coisas de Deus. E estou até hoje na caminhada com Cristo. E quero dizer que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma vida fácil, é isso. Não, a gente tem lutas e dificuldades igual a todo mundo. Porém, a gente tem algo a mais que se chama fé. A fé, ela é uma questão muito pessoal. Porque a fé, eu penso dessa forma e ensino dessa forma. Ela tem a necessidade de ser alimentada. Porque se a pessoa ela não alimenta a fé dela, quando ela precisa, ela não encontra. E como que se alimenta a fé? Com oração, com jejum, com súplicas, com campanha, com sacrifícios, com renúncia, não é? Mas voltando um pouco atrás, eu frequentei o grupo jovem, depois fui evangelista. Que ministério foi, pastor? Da Universal, nunca Desde fui de outro. Nunca fui de outro, respeito, sou convidado. Sim, claro. Por alguns pastores para levar a palavra, para congregar junto, dar uns glórias junto com os irmãos, e eu estou sempre participando, porque isso é alimentar a fé. Isso é alimentar a fé, porque se a pessoa ela não alimenta a fé, como que o mal que nós sabemos que é o arqui-inimigo de Deus, que é o diabo, e ele não vem com chifre, garfo, igual todo mundo pinta, né, e desenha na mente. Ele vem em forma de situações difíceis, barreiras, dificuldades, desemprego, problemas no lar.
E se a pessoa não alimentou a fé, o mal alimenta com a dúvida. Porque a arma de Deus é a fé e a arma do diabo é a dúvida. Então, se a dúvida sufoca a fé, a pessoa não consegue caminhar para frente. Ela fica igual um caranguejo, é um passo para frente e 3, 4 para trás. É uma alusão muito curiosa, mas você pode ver, o caranguejo, ele está na sua frente. Se você faz assim, ele dá 2 passos para trás, depois ele dá 2 para frente. Você faz assim, ele dá... Então o mal faz assim, o mal ataca. E se a pessoa ela não tem essa fé e essa sensibilidade, ela só vai recuando, e quando ela vê, ela está sufocada, não é? A dúvida sufocou a fé. Então a primeira arma da fé é crer de fato e de verdade que Jesus Cristo é o autor e consumador desta fé, fé da salvação, porque muito mais do que um bem material, muito mais do que uma posição, e falo isso porque eu já alcancei várias posições nesta vida, mas a maior posição que uma pessoa pode alcançar é ser servo de Deus, é ser servo do Altíssimo, porque ela nunca vai ser ex. Verdade. Não é que nem eu sou vereador, um dia eu vou ser ex-vereador, sou corregedor, um dia eu vou ser ex-corregedor, né? Recebi várias medalhas, já fui secretário, já fui diretor, mas tudo a gente é ex, tudo passa, mas servo de Deus não. A gente cultiva e leva para toda a vida até o dia em que nós vamos encontrar com o nosso Criador. Passei por uma situação muito difícil nesse meu ministério, só para mim abrir a palavra aqui para você perguntar. Eu sofri um acidente terrível em 2005. Eu fiquei 2 anos em cima de uma cama, já como pastor. E tudo aquilo que eu ensinei para as pessoas, eu tive que usar para mim. Eu precisava de pessoas para me dar banho, eu precisava de pessoas para me trocar, pessoas para me dar comida. Enfim, fiquei totalmente dependente, em primeiro lugar, de Deus e das pessoas que me cercavam. Mas foi uma luta que eu passei e que hoje eu tenho um testemunho para dar, que se a pessoa não alimentar a fé, ela não alcança. Porque eu ficava olhando na janela lá da minha casa e eu via as pessoas passando para ir na igreja e nesse momento a dúvida vinha: poxa, como que você, o servo de Deus, está aqui acamado nessa situação e as pessoas estão lá tranquilas indo para lá? E eu conflitos, né? Quando eu me lembro que quando eu comecei a ter os sinais de recuperação, foi igual o profeta que viu uma pequena nuvem no céu e voltou e disse: olha, se prepara porque vai chover. Não chovia já há mais de 5 anos naquele lugar. E o profeta viu uma pequena nuvem, bem pequenininha, e disse: vai chover. E eu disse: eu vou me recuperar. Amém. E eu pedi para os obreiros me levarem na igreja, me levavam carregado no colo. E eu pedia para levar um pouquinho depois que começasse o culto, e sair também um pouco antes. Mas eu participava, eu orava, eu clamava, eu pedia para pôr a mão na minha cabeça, para me ungir com óleo e determinar a minha cura. E aquilo que o médico dizia: olha, só depois de 4 a 5 anos que ele vai começar a dar os primeiros passos. E com 1 ano e 8 meses mais ou menos eu já estava de muleta, já ia para a igreja e já ia, com 2 anos eu já estava sem muleta. Hoje ando um pouquinho mancando, mas foi uma pequena sequela que para mim não tem nenhum problema. Mas estou aqui ganhando almas para Jesus em primeiro lugar e trabalhando para a sociedade. Amém. Voltando um pouquinho ao passado, pastor, o senhor conheceu a Cristo lá na sua tenra juventude, né? Sim. Como jovem. E como foi o seu chamado pastoral? O senhor falou assim: eu quero ser pastor. Conte para nós, como que foi isso? O Ministério da Igreja Universal, ele funciona de que forma? Ele tem um instituto interno chamado IBURD,
é Instituto Brasileiro Universal do Reino de Deus. Como que funciona? Dentro do grupo jovem, dentro do grupo de evangelistas, primeiro a pessoa é do grupo jovem. Hoje nós temos o FTU, que cuida das crianças, obrigado, cuida das crianças de 9 anos até os 13, para depois ela ingressar no grupo jovem. Olha só que beleza! Tá? Café com o pastor é realmente um café abençoado, viu? Aí, no grupo jovem e no evangelismo, vai tendo aqueles chamados para a pessoa desempenhar missões, porque o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele é um missionário. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque ele pode ser transferido para outra cidade, para outro país, para outra etnia, onde ele não conhece a língua. O ministério itinerário, exatamente. Nômade itinerário, né? No meu caso, aí as pessoas podem perguntar, mas como que o senhor é pastor e vereador? Você fica na cidade? A igreja cresceu muito. Eu estou com 30 anos na igreja, no início não era igual é hoje, pode ter plena e absoluta certeza, não é? Cresceu muito e a igreja precisou se preparar. Ela precisou pescar um pastor e dizer, olha, você vai estudar para ser um advogado, olha, você vai ser um jornalista, olha, você vai ser um engenheiro para cuidar das obras da igreja. Ela precisou criar essa estrutura. E na política não foi diferente. Sim. Olha, você vai ser um representante político, não só da igreja, do povo, mas indicado pela igreja, que foi o meu caso. E aí eu tive que voltar a estudar, fiz gestão pública, fiz pós-graduação em gerenciamento de cidades e me preparei para exercer. Porém, nunca me despreparei da base, que é de ser servo Sim. de Deus, servo do Altíssimo, porque, como eu disse, um dia a gente vai ser ex. Mas eu me destacava no grupo jovem, eu sempre fui falante, como vocês estão vendo, fui aplicado, tudo que me dava na igreja para fazer, eu sempre fazia e procurava dar o meu melhor, como faço até o dia de hoje. E aí, numa vigília, um bispo foi até ele é vereador hoje no Rio de Janeiro, isso há 30 anos atrás. Ele era o líder regional, estadual, foi fazer uma reunião lá em Presidente Prudente, uma vigília a noite toda, e eu fui nessa vigília e ele chamou na frente quem tinha o desejo de largar tudo e fazer a obra de Deus, não importava o lugar, e eu fui. O senhor estava com qual idade nessa época? Eu tinha 20 anos. E já tinha o desejo do coração? Já tinha o desejo, E aí, com 20 anos, eu comecei a participar do Instituto da Igreja Universal, que é o IBURD. E durante 2 anos eu fiquei no IBURD para aprender a obediência da servidão, que esta é o maior segredo. Tanto é que Deus, obrigado, viu? Deus, ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer é uma das coisas muito difíceis para o ser humano, porque às vezes, aliás, na obra de Deus, a maioria das vezes ele tem que obedecer, que é contra o querer dele, mas por obediência ele está sempre ali, ele está sempre servindo, porque servo nada mais é do que um escravo. Não é só mudou o nome, mas o servo, para que o servo serve? Para servir, para nada mais, não é verdade? Então, exato. Essa é a essência do Instituto Brasileiro Universal, que é o IBURD. Ele aprende a servir, não é? Não importa onde, nem o lugar, mas a servir sempre da mesma forma. A gente está preparado para servir na prosperidade e na escassez também, porque a gente serve a um Deus que sabe todas as coisas.
E o senhor, com seus 20 anos, 22 anos aproximadamente, concluiu essa fase aí no IBURD, né? O senhor tem alguma experiência que o senhor poderia contar? O senhor foi para outros estados, como jovem pastor, missionário? Conte um pouquinho. Como jovem pastor, eu saí de Presidente Prudente, vim para a cidade de São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo e já fui designado para voltar para a região onde eu estava. E eu fui para Dracena, uma cidade chamada Dracena. Fiquei 1 ano e pouco. Depois fui para Junqueirópolis. De Junqueirópolis eu fui para cidade de Martinópolis. De Martinópolis eu fui para uma cidade chamada Pirapozinho. Deixa eu me recordar que já faz um pouquinho de tempo, né? Porto Primavera, perto de Ilha Solteira. Lembra quando teve aquele apagão no Brasil todo? Sim. Eu estava lá em Porto Primavera. Porto Primavera. Um lugar longe demais. Só para mim chegar na sede era 4 horas de ônibus para vir, 4 horas para voltar. Uma experiência única. Meu Deus. E eu era pastor lá, morava dentro da igreja, eu, minha esposa. Morei muitos anos dentro da igreja, porque, como eu disse, a obra de Deus não era do jeito que é hoje. Foi difícil, o início foi difícil. Antigamente era banco, não tinha nem ventilador. Hoje é poltrona, ar-condicionado, água gelada, as coisas vão mudando e Deus vai suprindo as necessidades e dando aquilo que é necessário para os seus servos. Passei por lá. Depois de 5 anos que eu estava lá na região, eu vim para Grande São Paulo, Zona Leste de São Paulo, periferia de São Paulo. Depois fui para Zona Sul, fui para Taboão da Serra. Aí vim para Limeira em 97. Em 97. Pois bem, o senhor comentou algo muito importante, que até é curioso da nossa parte, se o senhor puder contar um pouquinho, a respeito... Bom, o senhor já jovem foi como missionário, pastor, a família do senhor constituiu na igreja. A esposa do senhor conheceu ela na igreja, pastor? Também. Conte um pouquinho, por favor. Minha esposa, quando solteira, frequentou a igreja Congregação do Brasil. Ela é do sítio, né, da roça, e no sítio tem essas comunidades da congregação, e ela frequentava lá. E nós nos conhecemos, nos casamos e nós viemos juntos para a obra. Não foi depois. Eu já entrei casado. Já estava casado, né? Ela veio para a Igreja Universal, foi obreira, e aí nós nos casamos. Entendi. Eu pergunto isso porque o senhor comentou que morou na igreja com a esposa. Porque hoje, se falar isso, nos dias de hoje, tem gente que arrepia, né, pastor? Principalmente uma moça vai falar, vou casar com um pastor hoje e morar na igreja, né? Eu me lembro que a gente tinha que esperar as pessoas ir embora pra gente ajeitar o banheiro para tomar banho, porque vinha muita gente na igreja, só tinha um banheiro. Tomar banho, morava na igreja, a gente não tinha... Não falo isso reclamando, falo como experiência. Sim, não existia casa pastoral, né? Não tinha móveis, nosso guarda-roupa era uma cordinha de varal de um lado para o outro e as roupas penduradas, aquelas araras, a cama, porque era a maioria, a igreja ela vive de doação. Então no início era tudo doado, não é? Hoje não, é diferente, tem uma organização, o pastor quando vai casar ele já tem que ter os móveis, porém nada é dele. Quando ele troca, ele só leva a roupa, o outro que vem fica com o que ele usa. A infraestrutura permanece. Da Igreja Universal é assim. Eu costumo dizer, para quem realmente quer ganhar almas, é um celeiro. Por quê? Deus deu a condição
da Igreja Universal publicar 3 milhões de jornalzinho toda semana. E esse jornal chega em todas as igrejas do Brasil. Aonde quer que tenha uma Igreja Universal, toda semana chega ali o jornal para o pastor poder sair na rua e evangelizar. Na era digital ainda permanece essa tiragem. Meu Deus, permanece. Eu achava que não tinha diminuído. Porém, também hoje, pela era digital, nós temos a Univer Vídeo, que a pessoa pode acompanhar os cultos por lá, ela pode ouvir a palavra do bispo por lá, ela pode ter acesso às contas bancárias da igreja, caso ela queira fazer a devolução do seu dízimo, queira fazer uma oferta, ela tem tudo pelo digital. Porém, o jornal, ele é uma ferramenta aonde chega onde às vezes a internet não chega. Como a evangelização ela é feita nos becos, nas vielas, nas comunidades, nas biqueiras, nos hospitais, nas cadeias, nas frentes de presídio. E nem todo mundo tem acesso à internet, mas a leitura ela se torna agradável a uma pessoa que está obsoleta, uma pessoa que está depressiva, enfim, a gente tem esse mecanismo. Fora isso, a igreja também tem várias rádios pelo país, onde aqui em Limeira, por exemplo, nós temos uma programação de 24 horas. Meu Deus. Então, senta um pastor, levanta o outro, sem propaganda, só palavra de Deus. Colocando em prática a palavra. Exatamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente, é isso mesmo. E a gente segue firme aí, até a volta do nosso Deus ou a nossa ida, porque se Jesus não vier nos buscar, com certeza nós vamos até ele. Eu vou pegar Fica à vontade. Biscoitinho desse aqui. E o senhor é nosso convidado, fique à vontade. O senhor chegando em Limeira, como que foi o início do senhor para o lado político, assim, como área política? Como Primeiro. que foi? O senhor já gostava? O senhor tinha uma certa repúdio? Como que foi? Primeiro, como eu disse, na Igreja Universal, o servo serve. O único direito que o servo tem, sabe qual é? É de falar sim, senhor. Mais nada. Eu vim para Limeira, eu fui pastor lá na igreja do Jardim Vista Alegre. Sim. Na rua Pedro Elias. E da Pedro Elias eu já vim para o centro da cidade. Fui pastor ali no centro por algum tempo. Depois fui para Leme. O centro, o senhor diz, ali na esquina do Correio. Isso, na Tiradentes. Tá. Perfeito. Aonde hoje eu permaneço. Sim. Como pastor, sou pastor, porém licenciado das responsabilidades pastorais, que é cuidar da igreja, que é responder pela igreja devido... Atividade parlamentar. Exatamente. Realizo cerimônias da igreja de casamento e de batismos. Então, todo domingo nós temos o culto e tem uma data marcada em que há o batismo e os casamentos são esporádicos na região. E sou eu que faço. E uma pergunta... Meu negócio é casar o povo, sabe? Uma pergunta que muito nos intriga, né? Como que é ser um pastor e ser um parlamentar? Conte pra nós isso daí. Porque, infelizmente, a sociedade ela tem um pré-julgamento que fala que todo político é ladrão, político nenhum presta, e um pastor como parlamentar, e diga-se de passagem, quem está nos acompanhando, que não é o primeiro mandato do pastor. Não. Apanha dos dois jeitos, né? Se eu falar que sou pastor, apanha. Se eu falar que sou vereador, apanha dobrado também. Então, eu tô brincando. É um grande privilégio para mim poder ser um representante do povo na Câmara Municipal, porque o vereador ele é o ponto de contato entre a pessoa e o poder executivo. Se você quiser falar com o prefeito, você pode até falar, mas não é uma coisa tão simples assim. Se você quiser falar com o juiz de direito,
você pode até conseguir, mas também não é uma coisa tão simples assim. Se você quiser falar com um magistrado, promotor, você vai falar, mas não é tão simples assim. O vereador, você tromba ele na rua, você tem um telefone. Por exemplo, eu tenho mais de 20 anos que o número do meu telefone é o mesmo, eu não mudo. Eu tenho uma cartilha aqui do meu trabalho. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. E atrás tem o meu telefone. É o mesmo, não mudo. Por quê? E é o senhor que atende, não é? Eu que atendo, não é ninguém. Grande parte da população tem o meu número de telefone. Independentemente se votou em mim ou não, eu atendo todos da mesma forma. Mas o grande segredo para você se manter na vida parlamentar, que a crítica é muito maior do que na vida pastoral, e eu vou explicar por quê. Eu compreendo que a minha estada na vida pública é por causa da vida espiritual. Eu me sinto um escolhido de Deus. Eu me sinto um escolhido. Porque se Deus não quiser, nada acontece. Sim. Não é verdade? Sim. Então, primeiro a vida espiritual e depois a vida parlamentar. Porque a vida espiritual é a base. Você imagine em uma votação polêmica, que são várias votações, você se deparar com 300 pessoas na sua frente e 150 quer que você fala sim e 150 quer que você fala não. Se você falar sim, aquele que quer não quer te bater. Se você falar não, aquele que quer sim quer te matar. Então, é algo, você tem que estar bem para escolher aquilo que é certo. Não que é por causa de uma camada da população. Porque o parlamentar ele tem que prover para a população uma administração justa. Sim. E nem sempre aquilo que é justo para você é justo para você, é justo para mim, mas aquilo que é justo para a administração. É igual você estar na sua casa e você tem uma renda e as coisas aumentam de preço e você tem aquela renda. Então você vai ter que aplicar dentro da sua residência algumas normas. Olha, vamos comprar uma carne que é mais fácil de cozinhar, mas não é aquela que você gosta, né? O banho que é mais demorado, vamos ter que encurtar, porque senão gasta. Então naquele que gosta de tomar banho demorado, vai chiar. Aquele que não gosta de apagar a luz, a lâmpada, ele vai chiar. Apaga a lâmpada aí, fica me enchendo toda hora. Então isso é administrar. E a administração pública é isso, é criar regras para a população. E nem sempre as regras são bem-vindas pela população. É verdade. Eu me lembro quando foi obrigado a usar o cinto de segurança. Meu Deus do céu! Todo mundo xingava e xingava os polícias. Hoje ninguém anda mais sem cinto, é um ou outro só cabeçudo que não põe o cinto, mas a grande maioria coloca o cinto, porque se adaptou a essa administração, que é na questão do trânsito. Porém, a base é isso, é você ter a vida espiritual, que nem eu sou os dois. Então, a base é a vida espiritual, depois a parlamentar. Eu oro antes da sessão. É claro que não é Deus que vai decidir, sou eu que vou decidir, mas Ele pode muito bem me dar a direção certa. Ele me dá a sensibilidade para saber ouvir, porque parlamento é parlar, é falar. Agora, por eu não concordar com você, eu não sou teu inimigo só porque eu não concordo com você, de jeito nenhum. Ideias são para ser debatidas, não é? Eu almejo o crescimento. Eu sou de um grupo político que almeja chegar no executivo, pode ser eu ou pode ser outra pessoa, mas eu me preparo psicologicamente, porque um dia, vamos supor, se eu for o prefeito da cidade de Limeira, eu não vou ser o prefeito só da Igreja Universal, só do católico, eu vou ser da Universal, do católico, do macumbeiro, do espírita, daquele que tem religião ou não, do homossexual, da lésbica, daquele que não é nada, aquele que, enfim, precisa de um amparo. Eu vou ter que estar aberto
a esse tipo de administração. Porém, a minha comunhão com Deus, ela é intocável. E a de qualquer um. Esse é o segredo. A sua vida com Deus, ela é particular, ela é única e ela é intocável. Eu gosto até de uma frase, pastor, que eu acho muito importante, pertinente para quem é servo de Deus, que diz o seguinte: princípios são inegociáveis. Exatamente. Não se negocia princípios. De maneira alguma. E o senhor tá... Quantos mandatos já, pastor? Eu estou no 3º mandato consecutivo. O primeiro, eu fui muito bem votado, e aí eu quero relatar, eu tive 3.000 votos. Limeira tinha 14 vereadores. Eu fui o 7º mais votado e eu não entrei. Eu não entendi. E por isso eu digo que Deus sabe todas as coisas. Sim. Fiquei muito revoltado porque eu trabalhei muito, fui muito bem votado e não entrei. Naquele ano, 1 ano e poucos meses depois, teve um problema na prefeitura. A polícia prendeu a família do prefeito, houve cassação, vereadores no meio, aquele rolo todo. Então Deus estava me poupando daquele momento para me preparar para depois. Tanto é que eu voltei a estudar nessa época. Aí depois de 1 ano assumi um cargo de diretoria na prefeitura. Olha só. Passei por uma experiência de 2 meses como secretário. Fui participando das coisas públicas. E na próxima eu tive 4.575 votos, fui o 2º mais votado. Depois fui o presidente da Câmara, depois fui o 1º mais votado e na última fui o 2º mais votado. Você se eleger é muito difícil. Imagina. É muito difícil você se eleger. Mas você se manter é mais difícil ainda, porque você não consegue agradar todos. Sim. Você tem que fazer o possível para manter o seu eleitorado e trabalhar para aumentar mais ainda. Então, mas eu procuro ser a mesma pessoa. Você me conhece já há muito tempo. Sim. Eu procuro não mudar. Eu tenho essa essência. E eu não mudo. Às vezes, como eu disse, eu posso não concordar, mas isso não nos faz inimigo de maneira alguma. Tanto é que eu já tive embates ferrenhos ali na Câmara Municipal com muita gente, mas isso não me faz inimigo de ninguém. É uma posição, não é? Mas sem discriminação e olhando para frente. Perfeito. Pastor, vamos comentar até mesmo agora sobre essa camisa, sobre essa cartilha. Esse projeto aí, essa ação social, veio antes do senhor estar como parlamentar ou depois? Bem antes. 1 ano antes eu já tinha criado esta ONG. Unidos contra o Crack. Isso. Esta é uma fundação chamada Unidos contra o Crack. Quantos anos já tem aqui na cidade? Já tem mais de 11, 12 anos constituída, né? Aí, o que eu faço? É um trabalho de prevenção, apresentação do que eu penso sobre as drogas, o que é a droga e principalmente o crack, que é a mais avassaladora de todas, o que ela causa, o apoio ao dependente, 6 passos para ajudar quem já está viciado, telefones e endereços de onde a gente pode procurar ajuda, 10 passos para uma família sem drogas, um questionário para ver se o pai e a mãe conhecem o filho de verdade ou não, com algumas perguntas básicas. Você sabe qual o nome do melhor amigo do seu filho? Você sabe o que ele mais tem medo? Você sabe a cor preferida dele? Você sabe o que ele mais gosta de fazer? Então, sim ou não? Dependendo do número de sim ou não, ou você conhece bem o seu filho, ou você conhece razoável, ou você precisa conversar mais com o seu filho. Aqui eu tenho um laboratório de gírias que quando o pai e a mãe ouvir esse tipo de palavra dentro de casa, não significa dizer que seu filho usa drogas, mas ele já teve contato com quem usa, então tem que acender a luzinha amarela. E aqui as fotos de algumas pessoas que já passaram pelo trabalho e foram recuperadas e foram reinseridas no seio da sociedade. Mas o nosso trabalho é mais com prevenção. Eu tenho algum conhecimento em algumas clínicas, consigo algumas vagas sociais
Mas tudo aquilo que é de graça é voluntário e voluntário não tem tudo aquilo que às vezes o dependente necessita. Eu digo que é mais um tempo para ele se afastar das drogas, a gente curar ele interiormente com a palavra de Deus e ele mudar de âmbito. Ou seja, se a pessoa quer largar de beber, mas ela vai todo dia no bar, ela não vai deixar de beber, porque aparece um ou outro e dá de graça para ela. A droga é a mesma coisa. A droga é a mesma coisa. Então, tem que ter o auxílio espiritual e o querer da pessoa em mudar faz com que ela também queira mudar de habitat. Ou seja, ao invés dela ir para a biqueira, ela vai para a igreja. Ao invés dela ir para uma balada, ela vai para um encontro de jovens. Ao invés dela ir para um evento onde vai ter coisa errada, ela vai para um futebol de jovens da igreja. Ela vai para um encontro de bandas, de músicas da igreja. Ela muda esse comportamento e ela vai se fortalecendo espiritualmente para vencer o vício, porque o vício é da carne. Quando o espírito está fraco, a carne está forte. Quando a carne está forte, o espírito está fraco. E é isso que a gente busca, que a pessoa tenha uma espiritualidade forte para ela vencer, porque drogas tem. Aonde ela for trabalhar, infelizmente, lá tem pessoas que usam, nos dias de hoje. No shopping, infelizmente, tem. Na rua, em qualquer esquina, tem. E, infelizmente, até nas escolas tem. Então, é algo que ela vai ter que lutar por toda a vida. E se ela não estiver bem espiritualmente, ela não consegue. Porque as aflições vêm, as dificuldades aparecem para todo mundo. E aí a carne fala alto e ela quer descontar, quer preencher esse vazio com drogas. Então é um trabalho árduo, a gente leva 50, escapa 30, mas é um trabalho que a gente faz porque a gente acredita no ser humano, na recuperação de gente. E eu tenho várias leis na Câmara Municipal para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Há um pouco de dificuldade com o executivo de aplicar, mas a gente vem batendo em cima. Eu consegui aprovar as emendas impositivas que cada vereador tem direito de indicar todo ano cerca de R$1 milhão que ele quer para onde vai. As minhas eu indico toda para a saúde para tratar problemas de leitos psiquiátricos, de dependência química. E é esse trabalho que eu faço. Quem quiser a cartilha, depois, antes do final, aliás, se você me permitir, eu já falo o meu telefone. Por favor. Anote aí o número do meu. Também depois na descrição. E o número do meu telefone é 19 988 33 4320. Entre em contato, pede a sua cartilha, eu mando para você gratuitamente através dos correios. Essa cartilha aqui, Unidos contra o Crack, para você saber com o que você está lidando. E hoje, pastor, okay? Tem reuniões semanal, tipo a da vida aí, um local que encontra, uma família que está passando por dificuldade, não sabe aonde encontrar um apoio, tem algum local específico? Como que funciona? Ela entra em contato conosco. Sim. Eu, tendo disponibilidade, eu vou imediatamente na casa da pessoa, mas eu tenho um grupo da igreja também, que chama-se Vício Tem Cura. Todos os domingos, 3 horas da tarde, aí é um encontro na própria igreja. Entendi. Uma reunião que nós fazemos com pais, mães e até mesmo com aqueles que são dependentes. Aí a gente sai pra rua, pega as pessoas, leva pra lá, ora, tal, é aquele trabalho todo. Entendi. Pastor, mais 2 perguntas, já estamos finalizando, embora tem várias perguntas, mas se for conversar aqui, nós vamos o dia todo, o senhor tem compromisso também. Hoje, como o senhor disse, o poder público, ele não consegue abranger, a igreja faz um trabalho fenomenal que o poder público não consegue, né? E só que, infelizmente, o poder público não estende tanto o braço, né? E já emendando, muitas famílias falam, meu filho, meu familiar está no crack, não tem mais jeito. Às vezes tem familiar que fala, puxa, Deus poderia levar ele que não tem mais solução. O que o senhor diz sobre isso? Primeiro, o poder público não abrange todas as necessidades, porque, como eu disse, o cobertor é curto.
E ele vendo que as igrejas fazem esse trabalho social importantíssimo para a nossa cidade, eu acho que falta um empenho, não é? Há poucos minutos eu recebi aqui um boleto de uma taxa que a prefeitura enviou para todas as igrejas, cobrando a placa da frente que ela põe na porta da igreja. Eu acho isso um absurdo, porque na minha opinião, ao invés de pagar, as igrejas tinham que receber do poder público. Por quê? Porque ela faz aquilo que o poder público não faz. A igreja faz, muitas das vezes, aquilo que o poder público não consegue fazer, que é entrar dentro da casa da pessoa, ouvir o problema que a pessoa está passando e buscar ajudar. Era para ser feito através das assistências sociais, mas a pessoa tem que ir até a assistente social. A assistente social não vai. E a igreja vai em todos os lugares, não só a Universal, mas como todas as igrejas, católicas, evangélicas e assim por diante. A outra pergunta é sobre... Quando a família se vê que não tem mais alternativa, às vezes fala, Deus poderia levar o meu filho, o meu marido, meu irmão, que não tem mais jeito para ele. Tem sim. Nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço e conseguiram sair. E eu te digo uma coisa, não há fundo de poço tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Porque Deus é grande e poderoso, basta tão somente a pessoa crer e confiar. É que muitas das vezes a pessoa enfrenta esse problema dentro de casa e ela acha que a solução é internar. Lá na clínica, para ela ficar um tempo sem a droga, mas ele precisa dessa orientação, desse trabalho. Até porque em muitas clínicas clandestinas que tem, até droga entra. E lá tá cheio de pessoas que usam droga, só vai ficar falando disso, não é? Então tem que ter uma limpeza espiritual que nós chamamos de libertação total e completa. A conclusão do nosso bate-papo, na ótica do senhor, o porquê tem aumentado tanto morador de rua e, consecutivamente, usuários de droga, pastor? O que acontece, hein? Ao invés de diminuir, cada dia aumenta mais clínicas, mas só que tem aumentado muito o número de moradores de rua e usuários de droga. Por que não diminui? O certo era diminuir, não aumentar, exatamente, né? Por causa do assistencialismo. O assistencialismo falho. Eu criei uma lei que a prefeitura ela deve obrigar todas as empresas que ganham a licitação na prefeitura a empregar aquelas pessoas que estão em situação de rua. Porque tem pessoas que moram na rua que é carpinteiro, pintor, sim, tem eletricista, tem pessoas que sabem mexer com computador, tem pessoa inteligente. Não quer dizer que ela é um vagabundo ou um usuário. Às vezes é uma situação na vida dela que ela acabou ficando na rua. Entendi. Tem que dar casa para quem mora na rua. Se você não der um emprego primeiro, como que ele vai pagar a conta de água, conta de luz? Então, o meu trabalho é esse, pela inserção, porque só dar comida igual a prefeitura faz, não funciona. Pelo contrário, aumenta cada vez mais, porque um fala pro outro, principalmente aqui em Limeira, que o trem passa aqui bem devagarinho aqui no centro, eles pulam em cima e vai para Ribeirão Preto, vai para Americana, e chega lá, um fala pro outro, fala que aqui é bom, que aqui dá comida. E quem tá na rua perdeu o senso de responsabilidade. Perdeu. Então ele não é fácil você fazer ele voltar a querer pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Se ele mora na rua e tem roupa das igrejas, tem roupa da prefeitura, tem café da prefeitura, tem almoço da prefeitura. Então, na minha concepção, é errado. Eu não dou dinheiro nas esquinas, eu não dou esmola. Eu dava, mas não dou mais de uns tempos pra cá. Eu levo comida, sim, ajudo, consigo um banho. Nós temos uma carretinha, terça-feira é o dia de nós levarmos lá no centro da cidade, porque tem aqueles que não são acolhidos pela prefeitura. Sim. Chama Banho do Bem. Legal. Então nós paramos a carretinha lá, e aí tem o banheiro da mulher e o banheiro do homem em cima da carretinha. Tem um projeto em São Paulo. Ele toma banho, então. Nós vamos ter terça-feira lá no centro da cidade. E aí cada um recebe um kit com
uma toalha, um sabonete, um vidrinho com shampoo e o convite para ele assistir um de nossos cultos e segurar na mão de Deus e ir em frente. Perfeito. Pastor, nosso muito obrigado pelo senhor disponibilizar aí um tempo conosco, para que a população de Limeira e região que vai assistir de manhã, tarde, à noite esse vídeo, que possa ser de orientação também, talvez quem possa estar passando por algum momento difícil, através das orientações que o senhor passou aqui. Então nós agradecemos, em nome do pastor Edmar também, nosso muito obrigado. E como tradição, sempre o nosso convidado encerra a nossa gravação com uma oração. E agradecer também ao Daniel aqui da Padaria Vitapão, que é o nosso apoiador master aqui do podcast Café com Pastor. A Padaria Vitapão fica aqui na Vila Pisa. Nosso muito obrigado, Daniel. E pastor, suas considerações finais e uma oração para encerrar. Eu agradeço ao pastor Edmar por me dar essa oportunidade e agradeço a você por ter me convidado também. E agradeço ao nosso cinegrafista que está aqui, que o Espírito Santo venha dar a direção e abençoar todos vocês. Eu digo para você que a nossa caminhada, ela tem que ser olhando para frente, porque o nosso alvo está lá na frente, o alvo maior, que é a salvação. Tudo fica por aí, tudo fica por aí, mas a gente se apresenta diante do nosso Criador. Essa é a mensagem. Creia em Deus e creia na sua salvação. Vamos orar? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse trabalho, pastor Edmar e equipe, que o Senhor possa abençoar esta padaria, Vitapão, todos os funcionários, familiares. Pai querido e Deus amado, que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade e que haja, acima de tudo, fé e certeza da salvação na vida de cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, nosso muito obrigado. Aqui, quem tiver interesse, nós vamos deixar na descrição o contato. E você também, que é pastor de igreja, às vezes está recebendo um boleto, precisa de alguma orientação jurídica, administrativa referente à igreja, pode procurar o gabinete do pastor Newton. Gabinete 10. Seus assessores. O único vereador que é 10 sou eu. E tem o telefone do gabinete? 3404-7544. Mas pode ligar no meu, que eu mesmo te atendo e vamos lutar junto, tá bom? Forte abraço. Muito obrigado, Deus abençoe, Baruch Hashem.